Oiê! Maio mal começou, mas já tem coisa que vem pedindo espaço. Não sei se você também sentiu, mas tem um cansaço que não é só físico. Tem um querer diferente se formando dentro. Algo entre o corpo e a mente. Algo entre o corpo e o tempo. A pergunta que eu trouxe para hoje nessa mesa é: o que você mais precisa saber agora? O que Maio vem convocando para os seus dias, e você vai fazer essa escolha através do tarozinho e também do baralho cigano. 2 unidades de cartas de cada deck para você conseguir apreciar aí e escolher da melhor forma. Entre estes 3, qual vem te chamando? Qual convite você vai fazendo por aí e colocando na sua vida? Olhe para elas, sem pressa, respira. Qual dessas duplas te chama primeiro? Qual dessas prende o seu olhar? Olá! Gostaram aí dessa nova aberturinha onde a gente traz aquela mística com aquela voz preguiçosa minha ao fundo? Enfim, se você já é inscrito por aqui, já conhece outros vídeos no canal, deve conhecer aí o meu nome, Francine, assim como as minhas outras redes sociais é no Marte. Por aqui, para esse mês de maio, a gente, no lugar ali de tratar sobre os signos isoladamente, a gente vai trabalhar com a sua interação e com a sua conexão aí oracular, né? Naquelas 3 duplas onde a gente pôde trazer ali um tarô com baralho cigano, a gente vai investigar o que é importante você ter em mente nesse mês de maio. Começando aqui pela nossa primeira duplinha, né? E não menos importante, a gente vai trazer o tarô e o baralho cigano como uma unidade para que a gente possa explorar aí essa energia central, que não é só o fio condutor, mas a espinha dorsal daquilo que você deve pensar no mês de maio. E aqui a gente tem 2 cartas que trazem um simbolismo importante na questão da comunicação interior, que é a carta da lua e as cartas. Quase se tornando ali um tanto quanto repetitivo quando eu digo as cartas, mas aqui a gente está tratando de um mês de maio que tem ali os seus mistérios, no sentido de muitas pessoas podem achar que apenas silenciando em algumas situações, apenas silenciando aqueles incômodos ou aquilo que vem trazendo e que puxa gatilhos, ela vai estar se livrando aí de uma certa responsabilidade ou se livrando de ter que tratar de alguns pontos mais sensíveis. Aqui a gente pode estar enquadrando uma situação onde essa pessoa que escolheu a primeira dupla, ela passa por alguns momentos ou tem ali algumas adversidades em um nível mais próximo, em um nível de colegas, amizades ou até mesmo família, e aí ela pensa assim: bom, estou cheia de traumas, tem vários gatilhos sendo apontados em algumas conversas, em alguns direcionamentos e obrigações que eu venho fazendo, mas eu acho que é melhor ficar quieta. E aqui, gente, vai dizer que isso vai só desaguando e enchendo aquele copinho de tanto paciência, de tanto segurança para lidar e estar no mundo. O mês de maio, para quem escolheu essa dupla, é um mês onde será preciso colocar em palavras aquilo que o seu coração e a sua sensibilidade desejam. Porque vai resolver? Não, nem sempre falar vai resolver, mas você vai sentir que se tem alguma pessoa nesse mundo lutando por você, é você mesmo, e garantindo com que os seus incômodos e aquilo que pode não é transparecer apenas, que pode apresentar para o outro suas questões internas, suas reflexões internas, vai estar presente ali. Então, é um mês onde a gente vai estar num gancho emocional, que essas ilusões onde a gente cria, não, tá tudo bem, deixa passar, deixa seguir, deixa aquele meu traumazinho ser ignorado, aqui essas ilusões elas vão caindo por terra e elas vão caindo muito pela palavra não dita, no sentido de cada vez que você deixa de se posicionar ou de colocar-se ali enquanto o detentor das suas palavras, das suas angústias, das suas necessidades aqui, ela vai destruindo dentro de você uma certa ilusão que você conseguiria passar por algumas coisas ilesas, ou que só não dizer, só não discutir, só não apresentar aquilo que você está falando já resolveria.
Então, a gente vem nesse processo onde quem escolheu essa primeira dupla tá ali numa ideia de que eu acho que eu posso me proteger no silêncio, mas isso dentro de si, internamente, vai destruindo aquele castelinho de segurança e de autonomia que você criou, sendo necessário apresentar para esse outro o que são esses sintomas, o que são esses reflexos, que é esse silêncio, que esse não se posicionar, que esse não se colocar vem trazendo para você. Então, maio, um mês onde a gente tem uma sensibilidade no sentido de, parece que as coisas nos atingem mais emocionalmente, e aí a maneira de lidar com isso é realmente falando, evocando ali as palavras certas para representarem os seus temores ou para representar os seus desejos, para que você não sinta que está ali negando parte sua ou não sinta que você está se deixando para trás. Então, aqui é a coragem estar em revelar aquilo que você tem internamente e que mesmo que não resolva todos os problemas, você sinta que tem ali realmente alguém batalhando por você, vindo aí dessa postura segura e forte, afirmativa do eu também sinto, eu também falo, eu também posso estar equivocada, mas pelo menos estou colocando os panos limpos, né, em pratos limpos aqui, tudo é por aqui. Enfim, né? Essa foi a nossa primeira mensaginha rapidinho para quem escolheu essa primeira dupla, muito importante aqui, né? Que nos guia num maio tanto quanto mais corajoso e fala dos perigos de manter alguns silêncios, de não falar, de não se posicionar. Agora nós vamos para a segunda dupla, a dupla de número 2, para quem aí, né? Escolheu esse número 2, esse intermédio entre ali as cartas. Eu trabalhei um pouco isso na hora que eu fui organizar aqui a mesa, mas aqui a gente já vê um nível trabalhando tanto quanto em um modo diferente. Temos aqui um 9 de copas com uma cartinha da cobra. E aqui vai ser aquela assim, sabe quando a gente tem aquele ditado, quando a esmola é boa demais, o santo desconfia? Talvez seja um momento para quem escolheu essa segunda carta. Longe de falar que momentos de bonança, momentos de prazer são apenas momentos onde a gente deve estar vigilante, mas aqui vai falar muito sobre promessas ou sobre comunhões que pareçam incríveis demais e simples demais de se resolverem. Muitas pessoas podem estar ali, né, nessa de eu consigo dar conta, eu consigo fazer, pegando mais responsabilidades que essa outra pessoa que prometeu trabalhar junto. E aqui eu acho que apesar da gente estar trazendo uma carta de copas, a gente está falando sobre aquela percepção, sobre aquela comunhão entre o que é o campo do trabalho, sabe aquela máxima, quem trabalha com arte principalmente, pode pensar um pouco assim, sabe quando aquela proposta é boa demais, você fala, eu sei fazer esse trabalho, e quando você vai fazer, você está fazendo mais de uma função, mais de uma questão, você está divulgando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está projetando, você está estruturando. Então aqui é realmente da gente ficar um pouquinho mais esperto do quanto essa nossa sensação de que eu estou por cima da carne seca, eu estou acima aqui no sentido de eu estou fazendo esse tanto de coisa porque eu sei fazer. Na verdade, algumas pessoas podem estar se aproveitando aí dessa sua sabedoria, se aproveitando aí dessa bondade para realmente utilizar aqui, né, você como essa pessoa que executa enquanto outras estão ali, né, na tranquilidade. Aqui vai falar assim, olha, vai ter momentos onde você vai estar se sentindo divino, mas amanhã você tem outras obrigações, então é muito na medida da moderação no sentido de a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então aqui tá falando, realmente você tem que experimentar, você tem que estar muito feliz com aquilo que conquistou, mas tome cuidado aí, porque há uma certa facilidade para algumas pessoas verem ali até de certa forma maldosa a sua conquista e falar assim, essa pessoa tá bem demais, agora eu posso dar mais obrigação, agora eu posso pedir para que ela vá além, só porque eu tô vendo que ela tá muito tranquila. Então, a moderação no mês de maio é o que vai evitar algumas ciladas e é o que vai evitar de você colocar na prateleira troféus que sejam por puro
Sabe quando a gente dá aquele tapinha assim, fala assim, ai, pela participação, medalhinha pela participação, quando você vai ver todo aquele seu esforço só ganhou isso. Então, tô muito dos ditados hoje, né? Mas aqui é realmente um momento onde nessa nossa, não diria nem nossa luxúria, será? Nessa nossa sensação de poder e segurança pessoal, a gente se blinda tanto da percepção que a gente também pode ser enganado, ou que a gente está na ideia de que agora eu tô por cima da carne seca e aí nada me atinge, e a gente acaba entrando aí em situações onde até mesmo podemos ter aí para vocês uma questão de tô sendo passado para trás, tô sendo ludibriado, mas há uma maior tendência a, durante esse mês, né, você passar por isso e no final do mês falar assim, nossa, mas então eu fui passado para trás, então essas pessoas me enganaram, essa não era a minha função, isso não era o que eu tinha que fazer. Então coloco muito aí nesse plano mais prático, mais material, ali da materialidade do trabalho, do ofício, daquilo que você começa ali a fazer por estar ajudando e termina com toda a obrigação e nenhuma glória aí no seu momento. Deixa eu ver. Então a gente fala do mês de maio para essa segunda opção, que a gente vai tentar sobre aquilo que é conquista e aquilo que é ilusão, né? Que as pessoas que a gente falou da medalhinha de participação. Então, para quem escolheu nessa segunda aí, toma muito cuidado com essa vaidade que pode ludibriar algumas situações, te colocando nessa posição chatinha, né? De ter que resolver a vida pelo outro. Agora, para quem escolheu a terceira duplinha, a gente vem aqui com ela e ela diz respeito a um aspecto muito interessante, que é os livros e o carro. Se você já tem uma ideia aí um pouco do que são os oráculos, do que é essa passagem desse carro e desses livros, aqui a gente está falando assim, a vida vai passar correndo, algumas oportunidades podem passar correndo, mas você não vai poder simplesmente correr para elas ou correr em direção a elas sem um planejamento. Aqui tá falando, olha, eu preciso saber de você o que vai te fazer entre A e C passar pelo B também, considerar ali certos percalços que podem rolar. Então aqui a gente trabalha com o mês de maio, para quem escolheu a terceira opção, antecipando, sempre um passo à frente. Se os outros, né, de outros momentos, a gente vai trabalhar ali numa questão muito da carta da lua, com o passado, da carta 9 de copas, com um presente afiado, refinado. Aqui a gente trabalha no campo do futuro, mas explorando um pouquinho assim, ó. Mês de maio, ele não vai dar ponto sem nó para você, mas você vai precisar saber o que é preciso no seu aí alcance, né? Principalmente nessa questão em busca de propósito, em busca de aumento, em busca de crescimento, tanto pessoal, profissional. Você vai ter que agora parar de simplesmente ir nadando ir nadando a favor da corrente e pensar: o que me faz estar protegido nessa estrada? O que me faz estar protegido nesse mar? Eu preciso criar ganchos, eu preciso criar rotas mesmo, né? Que vão me auxiliar em alguns momentos, principalmente quando eu me deparar com um desafio que eu não sei fazer, eu não sei como dar a volta. E aí será preciso se apegar a esses modos de segurança e pensar, beleza, eu não sei como contornar essa letra B para passar e seguir adiante, mas eu conheço tal pessoa que pode, eu conheço tal sistema que pode me auxiliar. Então aqui a gente vai falar sobre uma escolha de um caminho, sobre estar mais consciente do caminho e do propósito, mas começar a colocar ali algumas metas, e metas não só de progresso, mas metas também de quais são minhas falhas, quais são minhas ausências, o que é que eu não consigo captar apenas com meu conhecimento prévio ali em algumas situações. E aqui a gente vai falar de diversas coisas. Se você está pensando, eu comecei a pensar, o que eu preciso saber agora, que eu devo me planejar? Aqui sim, mas não é tão simples. É naquele sentido de ser honesto
e cru sobre as suas habilidades, sobre aquilo que está em detrimento, e não só colocar e ficar ali batendo na cabeça, mas escrever e pensar quais soluções são possíveis para esses problemas que já começo a observar desse futuro. Então, a gente vai pensando aqui, né, jogando isso para vocês, o que vocês precisam olhar primeiro nesse momento. Independente de qual o número você escolheu, o que nessa mensagem traz para você é uma perspectiva de eu posso fazer aí dessa leitura, né? Tem leituras que têm pontos tensos, o que eu posso fazer para não só não viver isso, no sentido de para não acontecer, mas também no sentido de eu não precisar ficar toda hora antecipando situações ruins, porque eu estou realmente controlando o que é preciso fazer agora, o que é preciso fazer depois, e também sabendo lidar quando algo ruim acontecer, perceber e lembrar assim, ok, eu não tô num beco sem saída, há solução. E ó, eu vou aqui, né, pedir aí, encerrando a nossa breve leitura, mas pedindo a sua participação nos comentários e também nas outras redes aí. Se quiser uma leitura particular, personalizada para o seu contexto, fique à vontade para me procurar. Os links estão aqui abaixo e nos perfis, as DMs estão ali sempre abertas para a nossa comunicação. Eu sou aqui do Marte Cartomancia e um beijo e até a próxima.